Sabadão, dia 31. E esse é o nosso quarto editorial do dia. Tô até quase me perdendo aqui. A grande questão é que não é o menos importante, porque tem muita coisa que está acontecendo da nossa novela preferida. Vamos começar lembrando que o David Gamble, você lembra dele? Pois é, o Metrópolis anunciou que ele vinha aqui no Brasil para investigar o Alexandre de Moraes e aplicar sanções ao Alexandre de Moraes, que depois confirmou que o Marco Rubio já tinha anunciado. O Eduardo Bolsonaro chegou a anunciar que ele estaria aqui justamente para sancionar Moraes, mas na verdade ele estava atrás de outra coisa mais importante: caracterizar aqui dentro do Brasil crime organizado, primeiro comando da capital, o comando vermelhinho, as facções, como organizações terroristas. E isso tem um impacto muito, mas muito maior do que sancionar o Alexandre de Moraes. E aí, lembra que tem um PL correndo aqui no Brasil que trata exatamente disso. E o governo Lula disse: não quero. Por que disso? O jornal Metrópolis trouxe uma revelação bombástica do porquê o governo Lula não quer reconhecer facções criminosas aqui no Brasil como organizações terroristas. Lembra que eu já tinha falado isso para vocês? Então, se você é o tipo de gente que me acompanha aqui no canal, que é assíduo nos canais aqui no canal, você já sabia. Eu já tinha cantado a pedra. Só que agora o jornal Metrópolis confirma e a gente vai falar o porquê disso. Então, coloca no comentário. Por que você acha que o Lula não quer considerar eles como grupos de terror? Fala para mim. E aí vem o Marco Rubio, né? E faz um anúncio, segundo o jornal Hoje no Mundo Militar, de que sim, já tem o apoio da Suprema Corte Norte-Americana para caçar visto adoidado. Não é só de uma pessoa, não, é de um monte de gente. Outro ponto que a gente vai falar, você lembra dele? O ministro Nelson Jobim ficou muito conhecido, né, de livros escritos, um cara muito atuante como ministro da Justiça. Pois é, acabou de jogar um balde de água fria na tese do golpe Tabajara do ministro Alexandre de Moraes e do Paulo Gonet. Pois é, parece que ninguém está acreditando nisso. E aí vem mais um general, né, da época do governo Lula já, e disse: gente, deixa disso, essa história de golpe não convence não, essa história de reunião de golpe, isso é balela. Agora, fora disso, dentro da política também, tem gente aí sendo caçada, e isso é um abuso, tá? O cara é um ótimo vereador, é um excelente vereador, mas, né, a lei vale para uns, para outros não, e tem a ver com o Pablo Marçal, que também, né, foi condenado. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês. É sempre importante você dar o like, curtir, compartilhar, para a gente começar com todas as matérias em primeira mão aqui. Deu para ver já deu para sentir a temperatura deste editorial. Não sei se aí na sua região tá frio. Aqui tá um gelo, tá frio. Tô tendo que ligar o ar-condicionado no quente para poder gravar para vocês sem estar todo empacotado de blusa. Bom, vamos lá, bora começar? Bora de matéria. Seguinte, o David Gamble é o representante dos Estados Unidos que veio ao Brasil. Segundo o anúncio do Eduardo Bolsonaro e até do jornal Metrópolis, ele era o chefe da sanção dos Estados Unidos, né, do Departamento de Sanções dos Estados Unidos, que veio aqui justamente para investigar o ministro Alexandre de Moraes. A imprensa desmentiu, falou que era conversa fiada do Eduardo Bolsonaro, porque o próprio Eduardo Bolsonaro confirmou, o representante do Trump vem ao Brasil para discutir sanções a Alexandre de Moraes. É o que diz o Eduardo Bolsonaro. Entretanto, né, ele não veio só para isso, ele veio para duas coisas. Uma, era impor sanções sim, tanto é que logo depois, o Marco Rubio, que é o secretário de governo norte-americano, anunciou que vai impor sanções ao Alexandre de Moraes. E o governo Lula já entra em parafuso, já está começando a ficar preocupado com isso. Tá? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, tinha um outro presente, uma outra cereja do bolo. Os Estados Unidos vieram aqui e disseram o seguinte: ô Lula, vamos pegar o primeiro comando da capital e também o comando vermelho, que é aquela turma, né, que nasceu da esquerda, o comando vermelho, você lembra? Num presídio. E vamos caracterizar essa turma
como facção terrorista e não facção criminosa, como grupos terroristas. Porque eu tô sabendo que dentro do Brasil o Irã está crescendo, o grupo Hezbollah está contratando gente aqui dentro do Brasil, está recrutando gente aqui dentro do Brasil e estão financiando, ou seja, o dinheiro do primeiro comando, do Comando Vermelho, está financiando o grupo Hezbollah aqui no Brasil. É o que disse o David Gambo. Ele falou, ô Lula, vamos nessa, juntinho. E aí o Lula disse, não vou perder eleitor, pô. Né? E aí, matéria do Conexão Política, governo Lula rejeita classificar Comando Vermelho e PCC como organização terrorista, prestando esse desserviço à República das Bananinhas aqui, né? A República das Bananas aqui no Brasil. E aí, surgiu um deputado corajoso, do União Brasil, Danilo Fortes, digno de aplauso. Vamos aplaudi-lo. O Danilo Fortes, nada mais nada menos, apresentou um projeto de lei que iguala as facções terroristas, as facções a terroristas. E agora, ontem, o governo Lula chamou o Danilo Fortes, falou, meu filho, larga disso, deixa disso, faz isso não, vai ser ruim pra mim. Pois é, isso deu uma repercussão pesada porque o Danilo Fortes foi lá e colocou a boca no trombone. Procurou o jornal Metrópolis, contou pra todo mundo, ó, o Lula não quer que as facções sejam caracterizadas como terrorista. E aí, se em 2022 você falasse que tinha um diálogo cabuloso, você ia até preso. Algo de errado não está certo nessa história, né? Mas aí agora vem o Metrópolis e diz o seguinte, matéria do Paulo Capelli. Porque o governo Lula é contra o projeto que tipifica facções como terroristas. Aí você vai me responder, né? Do tipo, respostas. Vai perder voto. Ah, tá tudo mancomunado. É a sua visão. Mas vamos ver a visão do governo Lula. Vamos lá. O que o Lula escreveu? Primeiro, a preocupação é com a economia. Eles são ótimos na economia. Não é à toa que o Brasil vai entrar em colapso, né, econômico. Depois de recorde de arrecadação, os caras são ótimos de economia. Então é por isso que eles estão preocupando que as facções têm que ficar abertas para a economia bombar. Olha só. Impacto na economia, tendo em vista que há fundos internacionais que não investem em países com grupos classificados como terroristas. Não é mais fácil acabar com os grupos aqui? Colocar o Estado para funcionar? O Bukele já deu a letra. Já contou, né? Ó, não é assim que funciona, não. Ele já contou como é que funciona. O Estado tem todo o poder e o impacto de acabar que esses grupos não acabam porque não quer. 2. Por que o Lula não quer? Impacto no turismo. É lógico, facções criminosas aqui no Brasil ajudam em muito, né? E, consequentemente, na economia. Só pensa na economia, só pensa naquilo, né? Ou seja, literalmente os caras não estão fazendo nada pela economia e usam a economia como desculpa para tudo. Tá, você acha que os países gostam de viajar aqui para o Brasil sabendo que tem facções criminosas aqui? É a mesma coisa. Ah, vai caracterizar ele como grupo terrorista, os turistas param de vir. Conversa, vocês tiraram até visto de alguns turistas aí. Vamos lá, 3. Agora começa a brincadeira. A interpretação de que a classificação abriria brecha para que nações poderosas tentem intervir no Brasil sobre o pretexto de combater o terrorismo. Eu tô falando isso para vocês há uns 4 meses atrás. O dia que o Donald Trump reconhecer as facções como organizações terroristas, o Brasil é signatário de tratados e convenções da qual ele abre parte da sua soberania nacional para que outros países possam investigar organizações terroristas no Brasil. E o Lula não quer que isso aconteça. Será por quê? Vamos entender. 4. Avaliação de que terrorismo está associado a crimes cometidos contra grupos específicos, sobretudo por questões ideológicas, o que não seria o caso, não. Facções criminosas que atuam aqui, eles estão só interessados em questões financeiras. É mentira. Agora, a grande questão que a gente sabe é que as facções criminosas estão cada vez mais embrenhadas no meio da política.
e até do judiciário. Saíram matérias da Band, matérias da Record, dizendo que essas facções financiam estudantes para passar em concurso para virar juiz, delegado federal, entre outras coisas. Que eles entram na política com muita grana e depois cobram favores para lavar dinheiro com esses políticos que eles colocam lá dentro. E aí, imagina um Trump doido da vida, descobrindo quem são esses juízes, políticos, e depois jogando a meleca toda no ventilador. Já parou para pensar? Então, se você viu essa matéria dizendo que, olha, a preocupação é a economia. Acredita, não? É bem assim que é a história, não? É porque tem muita coisa a se esconder, né? Um diálogo cabuloso nessa história. E aí vamos falar das sanções, né? O Marco Rubio, ele deu uma declaração dizendo que os Estados Unidos agora vai cancelar visto de uma pá de gente. Olha isso. Sob Trump, os Estados Unidos apoiarão. Under President Trump, the United States will stand with the Jewish people. Sobre o governo Trump, o povo judeu vai apoiar o povo judeu. We have implemented a vigorous new visa policy that will prevent foreign nationals from coming to the United States to foment hatred against our Jewish community. Novas políticas de imigração impedirão estrangeiros de espalhar o ódio contra judeus aqui nos Estados Unidos. We are holding international organizations and nations accountable for rhetoric against Israel that Responsabilizamos entidades pela retórica anti-Israel. resurfaces in the manifesto of monsters, like Iran and Sarah's killer. Caracterizamos isso como monstros, como o Irã, né, e a Sarah aqui. But we do see an eventual light at the end of this long tunnel of suffering. Mas vimos uma luz no fim do túnel desse sofrimento. One can imagine a Middle East in which the Abraham Accords eventually reign. Vamos imaginar o Oriente Médio em que as vozes de Abraão prevaleçam. So thank you for the opportunity to address you. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Então, ele já chegou, né, o secretário Marco Rubio, segundo a matéria do Hoje no Mundo Militar, e disse, olha, o secretário dos Estados Unidos, o Marco Rubio, informou que serão cancelados os vistos de indivíduos envolvidos em movimentos ou declarações antissemitas. São mais de 2.500 vistos cancelados de uma hora para outra, assim, ó, vral, arrancou de todo mundo, né? Por quê? Porque eles estão deixando bem claro, não aceitarão mais o discurso antissemita dentro do território americano. Aqui no Brasil, depois que o Lula assumiu o poder, o antissemitismo cresceu mais de 200%. Foi muita coisa. Principalmente os discursos do próprio presidente. Inclusive, o próprio presidente pode ser considerado uma figura, né, espalhadora de antissemitismo em relação aos Estados Unidos. É, meu amigo, parece que o jogo está ficando bem pesado pro lado do governo Lula. Vamos lá, pessoal, vamos falar do golpe Tabajara. Já falei desse caso aqui, mas tem outros casos interessantes. É o seguinte, matéria do Conexão Política. Nada de golpe, não vi nada que indicasse ruptura, diz o ex-chefe da Advocacia Geral da União do Bolsonaro, o Bruno Bianco. Você deve lembrar do Bruno Bianco. Ele foi ouvido lá no Supremo Tribunal Federal sobre a ação do golpe Tabajara. Ou seja, tá todo mundo que está prestando depoimento lá, cada dia desmonta mais o discurso da existência do golpe Tabajara. E aí, até o ministro da Justiça, o Nelson Jobim, ex-ministro da Justiça, ele falou, cara, 8 de janeiro não foi golpe, não, golpe não se faz assim. Escuta o que ele falou, e aí o mais de mió de bom é que foi na cara do Villa, do professor Villa. Dá uma olhada. Ministro, justamente vamos pegar um tema muito controverso, o 8 de janeiro de 2023. Eu colocaria para o senhor, frente às últimas notícias, desde a primeira turma ter recebido já boa parte das denúncias, já temos um número de réus aproximadamente quase 2 dúzias. Foi um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, 8 de janeiro de 2023? Bom, vamos separar as coisas. Você tem de um lado o incidente do 8 de janeiro. E tem, de outro lado, essas investigações que estão sendo feitas sobre articulação de golpe na parte do governo Bolsonaro, os ministros, etc. Observa bem, esse pessoal chegou
na frente dos militares, estabeleceu-se lá, abriu aqueles acampamentos, tentando obter dos militares uma intervenção no processo político. Observa bem, isso se deu depois da eleição. Eleição derrotado Bolsonaro, vem aquele momento da diplomação do Lula, deu aquela desordem, enfim, e esse pessoal ficou lá apelando aos militares para intervir. Chegou o 1º de janeiro, posse do presidente Lula, não houve não apareceu nenhuma possibilidade disto. Esse pessoal, então, no dia 8, faz aquela passeata. De duas uma. Ou esse pessoal estava, digamos, instrumentado por este conjunto que hoje se investiga em relação à organização do golpe, ou era nada mais nada menos do que uma demonstração de frustração, ou seja, uma catarse porque não conseguiram que os militares interviessem. E você sabe que multidão acaba virando quebra-quebra. Lembra-se de 2013, aqueles movimentos de rua que quebravam, enfim, aquele negócio dos R$2, uma coisa assim. 20 centavos, Teve um caso, por exemplo, no governo Michel, houve um quebra-quebra do Ministério da Previdência. Exato. Aqui em São Paulo, arrancaram o muro, as grades do Palácio do Governador. Foi o Franco Montoro em 1983. Exato. Então, ou isto foi uma catarse. Agora, uma coisa é certa. Como se realizaria golpe de Estado no Brasil sem a participação das Forças Armadas? E as Forças Armadas não participaram, afastaram-se disso. Então, se estes personagens foram monitorados por esse outro conjunto, é uma coisa. Agora, pura e simplesmente achar que aquilo foi uma tentativa de golpe não se faz assim, né? Tem que ser muito cara de pau, para tentar ficar levantando esse argumento de golpe depois de uma fala dessa do Nelson Jobim. Tá de brincadeira. Então, assim, é óbvio, cara, o Brasil já passou por isso. Que narrativa mequetrefe, não convence, não... assim, eu repudio quebradeira, tudo isso dentro do meu perfil, mas é muito cara de pau ficar batendo em cima disso, né? E assim, chega a ser patético quando a gente vê esses argumentos, né? Vê alguns pseudo-analistas aí dizendo que isso foi golpe. O cara não entende nada de direito, não entende nada de política, né? Matéria do Metrópolis Política, General Dutra chama reunião com Torres sobre o QG de 6 de janeiro de um cafezinho. O General Dutra, se eu não me engano era com ele mesmo, estava planejando prender os líderes do QG. O general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto, chamou de cafezinho uma reunião com o então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que é o Anderson Torres, sobre o acampamento de frente ao QG do Exército. Ainda segundo o militar, a mobilização em frente ao quartel-general estava esvaziado em 6 de janeiro de 2023, 2 dias antes do ataque à sede da República dos Três Poderes. O Dutra é uma das testemunhas de defesa do próprio Anderson Torres. Então nós temos o general Dutra, que era da época do governo Lula, dizendo, cara, foi golpe não, até agora todo mundo que foi ouvido, todo mundo tá batendo de frente com a narrativa do Mauro Cid, do tenente-coronel Mauro Cid. Ou seja, toda essa historinha tá se baseando em cima de uma história contada pelo Mauro Cid, que mudou a sua versão várias vezes e que não tem provas tão fortes assim. Não tem prova nenhuma, né? Bora de próxima matéria. Pessoal, a República Brasileira está tendo, sabe, uma relativização de onde ele aplica a lei ou não, que chega a ser patética. Esse cara aqui é o Rubinho Nunes, um excelente vereador, né? Se você acompanha os números do cara, o cara é um excelente vereador. Ex-integrante do MBL, mas não é mais do MBL, mas como vereador, o cara foi muito bom. Inclusive, deu apoio ao Pablo Marçal, né, nas eleições de 2024. A Justiça Eleitoral torna Rubinho Nunes inelegível por 8 anos e caça o mandato do vereador. A Justiça Eleitoral de São Paulo cassou o mandato do vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, e o declarou inelegível por 8 anos, por divulgar um laudo médico falso contra o então candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. A decisão foi preferida pela primeira zona eleitoral da capital. E ainda cabe recurso.
Segundo a sentença, a postagem feita por Rubinho Nunes em suas redes sociais, 2 dias antes do primeiro turno das eleições, caracterizou uso indevido dos meios de comunicação social, abuso de poder político e fraude à legislação eleitoral. O laudo divulgado inicialmente por Pablo Marçal, também candidato à prefeitura, indicava de forma falsa que Boulos teria testado positivo para coca e estaria em surto psicótico. A informação foi desmentida por perícia da polícia científica, que apontou que o médico responsável pela assinatura do documento estava morto há anos. Foi uma coisa patética do Pablo Marçal. Foi uma coisa ridícula, tá? Pablo Marçal. O Ministério Público Eleitoral denuncia Marçal por divulgação de laudo falso contra Boulos, né? E aí já entra no âmbito da calúnia, injúria e difamação. Aqui, eu não vou falar que o Ministério Público está errado. Não vou ser hipócrita, porque o que o Pablo Marçal fez foi errado. Agora, a grande questão é, devido ao processo legal, né? Tudo isso tem que acontecer. Agora, a grande questão é, e os demais que mentiram, que fizeram o diabo a quatro, que falaram que o Pablo Marçal foi condenado porque roubou idosos, mas não teve condenação, mentiram que ele foi condenado e não foi. Esses vão responder na mesma proporção ou não? É não. É não. O Rubinho Nunes, Marçal publicou, Rubinho Nunes compartilhou. Agora, você compartilhar uma informação faz com que você seja caçado. E o Lula, que fez campanha pro Boulos antes do tempo, usando a máquina pública e os sindicatos. Sindicatos, meu irmão. Sindicatos. Você lembra de alguma notícia relativa a sindicatos ultimamente? Né? Grande escândalo. Pois é. Agora, a grande questão que a gente precisa entender é que teve gente que assumiu rachadinha, não foi caçado. Tá livre, leve e solto. Não foi caçado. Agora o cara vai, divulga um laudo, ou seja, o recado é simples. Ser corrupto te dá muito mais garantias do que fazer besteira, do que ser babaca. Né? Porque, desculpa aí, o que o Pablo Marçal fez foi ser babaca. Né? Ou seja, a política quer muito mais corruptos do que babacas, porque eles aceitam. E aí quem está escolhendo aqui é a própria justiça. Né? Vamos ser sinceros aqui. Né? E aí, aquilo ali que o Marçal fez foi de uma imbecilidade sem tamanho. Ninguém nega. Né? Ninguém nega. Agora, caçar um vereador eleito porque repostou uma publicação, poxa, é relativizar demais a democracia. É brincadeira, é palhaçada. Pelo menos é a minha opinião. Eu posso dar minha opinião? Né? Mandato, vocês não vão me caçar. Né? Eu não sou eleito e nem quero e nunca mais quero entrar na política. É inelegível, eu já estou por minha livre e espontânea expressão. Só espero que eu possa dar minha opinião, que eu ainda possa dar minha opinião. Vamos lá, pessoal. Olha só. Parece que o Valdemar da Costa Neto cravou o Ciro Nogueira como possível candidato no Ceará. O Ciro Gomes, vai dar apoio ao Bolsonaro. É fato. Olha só, matéria do CN7 oficial do Ceará. O Valdemar da Costa Neto reconhece Ciro como principal nome para enfrentar o PT no Ceará, e tá certo. A chance do Ciro Gomes ganhar como governador no Ceará é muito maior até do que de um candidato bolsonarista raiz. Vamos ser sincero. Aqui eu não estou falando do que você quer no mundo, eu estou falando do que o mundo é, da parte suja e podre do mundo. Né? E infelizmente é assim que funciona. A esquerda ainda tem força em estados do Nordeste. Mas o simples fato do cara rejeitar o Lula e fazer um alinhamento já mais à direita já mostra que é melhor do que nada. Né? E sim, o apoio do Ciro Gomes, na minha visão, é melhor. Eu fiz uma enquete com vocês, perguntei para vocês, e aí? Vocês acham que tem que apoiar o Ciro Gomes apoiando o Bolsonaro é melhor do que ele não apoiando, mesmo que isso custe, né, a candidatura para o governo, ou seja, o apoio ao Ciro Gomes para o governo? Ou vocês preferem nem papo com esquerdista? 70% de vocês escreveram não. Manda o Ciro Gomes e as favas
nem papo com esquerdista. Eu já disse que eu sou da minoria nesse caso aqui. E isso que é bom da democracia. Cada um pode dar seu palpite e sua opinião. Eu acho Ciro Gomes um cara muito inteligente. Eu acho ele um cara muito preparado. Eu acho que ele tem uma força política gigantesca no Ceará. E é preferível ele apoiando o candidato do Bolsonaro em 2026, ou o próprio Bolsonaro, do que como inimigo do Bolsonaro em 2026. Apesar de, como eu já disse, vocês não concordarem comigo. Mas eu ainda penso que o jogo político é bem mais sujo do que aquele mundo limpinho que a gente queria que fosse. Tá? É tenso. Vamos lá, pessoal. Revista Isto É. O Brasil está entrando em colapso. O Brasil está correndo atrás, tá? Para arrecadar 20 milhões de reais. 20 bilhões de reais. E aí, para isso, ele está enfiando no seu bolso, para não falar outra coisa, né? Enfiando no seu bolso um IOF. Não seria mais fácil cobrar caloteiro sem vergonha? Amiguinho do atual presidente? Dá uma olhada nessa matéria da revista Isto É. Com Venezuela e Cuba no topo, 13 países. Adivinha se tem algum país de direita? Adivinha se tem algum país aqui que não é da galera comunista, da galera marxista, da galera lá, né? Que adora um dinheirinho dos outros, mas trabalhar aqui é bom é nada. Né? Essa turma aqui, 12,7 bilhões de reais ao governo brasileiro. Mais da metade do IOF que vai enfiar no seu bolso. Né? Mais da metade. Matéria da revista Isto É. Do total devido ao Brasil, 7,19 bilhões de reais são de responsabilidade, adivinha, do homem bom, o bigodão Maduro, amigo do Lula. Agora eu posso, tá? Em 2026, se for igual a 2022, eu não vou poder falar isso, mas o amigão do Lula, o Maduro, né? Os valores se originam de financiamentos à exportação do extinto Finex e do PROEX, Programa de Financiamento às Importações, que foi para Maduro. Isso é o que a gente sabe. Isso é o que a gente sabe. Na sequência, Cuba deve 3,63 bilhões. Moçambique, deve 736,5 milhões. Adivinha onde é que esses empréstimos foram feitos, em qual governo e nunca foi pago? Para mim, o presidente que liberou esse dinheiro sem solicitar garantia, esse sim atenta contra a democracia do Brasil. Porque para mim, atentar contra o meu bolso é pedir para brigar. Meu dinheiro, meu imposto. O brasileiro um dia ainda vai acordar, né, para essas loucuras e esses absurdos. Um dia. Vamos lá, pessoal. Eu falei do crescimento do antissemitismo aqui no Brasil. Do anúncio do Marco Rubio, que vai dar um pé no bumbum de todo mundo que é antissemita. E aí tem até a chance do Lula também, né? Porque se tem uma coisa que o Lula não gosta é de Israel. Isso aí já tá claro, né? Claro, né? Agora saiu uma publicação, pesquisa de Harvard. Isso é tão irônico, gente. Pesquisa de Harvard aponta que 77% dos americanos apoiam Israel contra o Hamas. O Trump travou uma briga contra Harvard, justamente porque Harvard quer enfiar um monte de antissemita lá dentro para estudar. E o Trump falou, eu não dou R$1 para vocês colocar defensor de Hamas aqui dentro para estudar. E aí a Harvard falou, eu vou provar para você, seu laranjinha sem vergonha, que o povo americano está do lado do Hamas, do Free Palestine, do cara que deu tiro nos dois lá, tá do lado deles, e eu vou mostrar para você. Só que deu ruim demais. Deu tão ruim que isso é como você fazer uma campanha em quem a pessoa vai votar na porta do presídio. É a Harvard fazendo, tá? Quem o povo americano fala. E isso aqui, se a Harvard entendeu assim, é porque é maior. 77% dos americanos falam, não, eu tô com Israel. O Hamas que se janja, né? Que se janja. É o seguinte, o André Lages, que fez essa publicação, o apoio dos americanos a Israel no conflito com o Hamas segue elevado. Com 77%
dos eleitores declarando apoio ao Estado judeu, segundo pesquisa divulgada em 24 de fevereiro pelo Harvard Capps Harris Poll. O levantamento foi realizado nos dias 19 e 20 de fevereiro, com 2.443 eleitores registrados nos Estados Unidos. A pesquisa também apontou que 54% dos eleitores aprovam a forma como o ex-presidente Donald Trump lida com o conflito Israel-Hamas. Pronto. Acabou o papo. Agora essa turminha aí que fica defendendo Harvard, inclusive, eu estudei em Harvard, tá? É tranquilo, tá? Para qualquer brasileiro que queira estudar em Harvard, você consegue fazer os cursos de Harvard. Não é complicado. Agora, tem um pé esquerdo, meio USP na Harvard? Tem. E aí, cara, fica escancarado. Tá? Que, sem sombra de dúvidas, esses caras da esquerda estão completamente desconexos da realidade, né, da população da qual eles convivem, né? Por exemplo, os americanos estão muito mais com Israel do que com os palestinos, ou melhor, o grupo Hamas. Obrigado, pessoal. Grande abraço, tá? A gente passou um pouquinho do time aqui, um sabadão, ninguém merece, né? Mas obrigado pela confiança, pela credibilidade de vocês. Desculpem as nossas falhas, e eu sei que nem em tudo você vai concordar comigo, tá? É tão impressionante que se você concordar com tudo que eu falo, é porque tem coisa esquisita. Eu não concordo nem com tudo que eu falo. De vez em quando eu não concordo nem com o que minha esposa fala. Aí eu apareço aqui com o olho roxo. Mas a grande questão é que a gente tem que entender, tá? Que eu estou aqui, quando eu apareço aqui para dar minha opinião, para falar para vocês, não, eu gosto de Israel. Eu quero que o Hamas se lasque. Quando eu falo assim, talvez você prefere o Hamas do que Israel. É direito seu, tá? Mas eu quero o seguinte, aquele que pensa como eu e fala, não, nesse caso eu tô do lado de Israel. Entendo o seguinte, não, tem gente que pensa como eu, não tô sozinho nessa. E aí, Deus me abençoou de ter essa voz de estar aqui com vocês, dando de presente esse canal aqui, que eu não sei por quanto tempo vai estar aqui, né? Isso é uma comunidade, é um grupo de pessoas que está aqui, né? Mas a ideia que eu tenho aqui é que vocês entendam. Vocês não estão sozinhos. O grupo de conservadores ainda é grande, de pessoas que acreditam num Brasil sem esse comunismo, sem essa ideia retórica absurda e nefasta desse socialismo que a gente não gosta. A gente não gosta do modelo venezuelano, não gosta do modelo cubano, não gosta do modelo lulista. É isso que a gente não gosta. Simples assim. Como você diz. Você era feliz e não sabia. Bolsonaro era muito melhor. Não é? Então, se você pensa como eu, aí. Abraço, pessoal. Amanhã, domingão, tô de volta. Mais um bate-papo com vocês. Abraço.